Fala galera! Boa noite a todos aí. Estamos chegando para mais uma live da Jornada do Empreendedor. Hoje a nossa live número 9. Vamos falar aí sobre ativando a atitude. Vem chegando. Acabei de fazer aqui a chamada no WhatsApp. Como de praxe, eu sempre espero aí o pessoal ir chegando, se conectando para começar a entregar conteúdo. Bom, antes do pessoal ir chegando aí, vou estar falando aqui, fazendo um pequeno resumo do que foram esses últimos 9 dias. Primeiro dia da Jornada do Empreendedor. Falamos aqui sobre o início da Jornada do Empreendedor. Segundo dia foi falado sobre sonhos, sobre crenças. Terceiro dia sobre sonhos. O quarto dia sobre autoimagem. O quinto dia falamos sobre vendas. No sexto dia falamos sobre negócios. No sétimo dia falamos sobre projetos. Ontem foi o oitavo dia e a gente falou sobre metas. Hoje vamos falar sobre atitude. O empreendedor que não age só fica sonhando. E aqui, quem só sonha não realiza. O objetivo é realizar, abrir novos negócios, ajudar aí a economia do nosso Brasil, formando novos empresários, criando novos empregos e uma coisa puxando a outra. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Quem for chegando, vai me ajudando a compartilhar aí. Eu estou enviando aqui para os amigos, as primeiras pessoas que vão interagindo com a gente. E para quem tiver perdido aí, hoje já estou na nossa live do dia 9, nono dia de live. O tema hoje é ativando a atitude. A gente sabe que tem muita gente que deixa de agir, acaba deixando os sonhos aí na gaveta. Então vamos compartilhando aí, quem for chegando, com os amigos, porque eu já vou terminar aqui e já vou trazer conteúdo aí para vocês. Prontinho, terminei aqui. Bem-vindo, Li. Bem-vindo, Henrique. Com certeza eu vou estar convidando vocês aí para a semana que vem, que vai ser o Espaço do Empreendedor. Eu vou estar abrindo espaço para vocês vir aqui falar do seu negócio,
explicar um pouquinho sobre como que funciona o seu segmento. E isso já é tema para a semana que vem. Hoje é o 9º dia aí da jornada do empreendedor. Vou explicar para vocês rapidamente como é que foi essa jornada, tá? Primeiro dia da jornada do empreendedor foi o início, onde foi falado um pouco sobre como que é o início da jornada do empreendedor, de você poder primeiro desfazer das suas crenças para depois fazer crenças novas. Então muitas das vezes não é o que a gente vai aprender que faz com que a gente suba de nível, mas muitas vezes o que a gente vai desaprender. Então é preciso primeiro desaprender para depois aprender coisas novas. No segundo dia falei sobre crenças, onde eu expliquei um pouquinho do poder, sobre o pensamento positivo, pensamento negativo, crenças de poder, crenças limitantes, enfim. Trouxe aí no terceiro dia, já falei sobre sonhos. No quarto dia trabalhamos a autoimagem. No quinto dia foi falado já sobre negócios. No sexto dia falamos sobre venda. Sétimo dia a gente falou sobre projetos. Ontem foi o último, o oitavo dia. São 10 dias, tá, gente? Para vocês ficarem cientes aí. Fazer um pequeno resumo aqui do que foi. Ontem foi metas, o nosso tema. Falamos sobre metas. Expliquei sobre como definir uma meta, como fazer uma meta ser mensurável. E hoje, o 9º dia, penúltimo dia de live, a gente vai falar sobre atitude, ativando a atitude. Então eu vou pedir para que vocês compartilhem aqui. Eu pego esse aviãozinho que está aqui, compartilha aí com os amigos que interagem com vocês, aí, os primeiros 50 amigos, para que a gente possa fazer com que essa informação chegue na maioria das pessoas. Qual que é o problema que a maioria das pessoas enfrenta referente à atitude? E já é o primeiro. Aqui eu vou passar 5 passos para vocês. Vou dar uma resumida aqui do que a gente vai estar falando hoje. A atitude. A gente precisa entender sobre procrastinação. A gente vai falar sobre motivação, sobre hábitos, terceiro passo, sobre resultados. E aí a gente vai finalizar falando um pouquinho de dificuldade e superação. Então, antes que eu comece o conteúdo, vamos compartilhar aí com os amigos. Eu já fiz a minha parte, já compartilhei. Bem-vinda, Sai Hayashi, Franciele. Compartilha aí com os amigos, tá bom? Enquanto vocês compartilham aí, quem compartilhou já comenta, já fiz. E eu vou começar a entregar aqui o conteúdo de hoje, que é sobre ativando a atitude. Primeira coisa que a gente precisa entender, galera. Sonhar é muito bom. Mas realizar é melhor ainda. Realizar é algo que como a gente traz do passo a passo, eu expliquei. Um sonho colocado no papel vira um projeto quando sai do papel vira realidade. A partir do momento enquanto você está sonhando, você é um louco para todo mundo. Você é um louco para sua família, para seus amigos, para seus parentes. Mas a partir do momento que você começa a realizar, você começa a se tornar um gênio para as pessoas. São pessoas que começam a falar: nossa, eu sempre acreditei em você, como você sempre foi uma pessoa esforçada, poxa, parabéns. Então a gente começa a pegar uma fase onde várias pessoas vão surfando essa onda, que na verdade elas vão pegando de carona. Elas vêm de carona no sucesso, porque a maioria das pessoas elas não vão conseguir nos apoiar enquanto a gente estiver só sonhando. E eu não tiro a razão das pessoas. Certo? A maioria das pessoas elas não tem a mesma visão que você tem. De repente você é um visionário, você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa que Deus te passa as visões, você é uma pessoa que tem uma visão de futuro. Então você é uma pessoa que já se diferencia de outras pessoas a partir daí. Mas se você tiver só um sonho que você não coloca no papel, não cria um projeto, esse sonho dificilmente ele vai virar realidade. Porque dificilmente você vai acertar tudo de primeira. Você num projeto, quando você tem um projeto, você consegue fazer com que tudo aquilo que você tenha de problema lá na frente já tenha a solução dentro do projeto. Então antes de eu ter o problema, eu já tenho a solução aqui. Ó. Se eu passar por esse problema, eu vou ter a solução aqui. Óbvio, tudo isso faz parte da jornada do empreendedor, mas faz muito mais parte
de uma pessoa que, tipo assim, uma pessoa que é sonhadora, ela tem grandes ideias, mas uma pessoa que tem ação, ela tem grandes resultados. E eu até vi uma frase, se eu não me engano foi hoje, que diz o seguinte: fala assim, tem muitos gênios que não agem e não tem resultado, porém tem muitos tolos que por agir consegue ter resultado. Então pergunta pra você, não é melhor você ser um gênio que age, você ter aquele sonhador que coloca em prática, que realiza? Porque se você não realizar, basicamente você vai ficar no meio da média e você vai ser só mais um louco no meio da multidão. A gente sabe que como empreendedor, como criador, somos imagem aqui no nosso tema que a gente falou sobre autoimagem. Eu expliquei um pouquinho sobre identidade, propósito. E a gente sabe que a gente é a imagem e semelhança do Criador, de Deus. Temos o dom de criar. Porém, se não for agir, se não tiver atitude, de nada adianta, de nada vale. Certo, pessoal? Ó, vamos apertar o coraçãozinho, não sei se está desse lado ou desse lado, para que aumente o algoritmo da live, se torne uma live mais relevante e que outras pessoas possam vir. Quem for chegando vai compartilhando. E aí o que eu quero falar assim, quando a gente vai entender um pouquinho sobre atitude, a gente tem que entender o que nos trava. O que nos trava são muitas das vezes a procrastinação. Para quem não sabe, procrastinar é o hábito de deixar para depois. Eu tenho já um sonho, eu tenho um papel, mas ao invés de eu colocar em prática, não, eu vou esperar o melhor momento, vou esperar o melhor cenário, eu vou esperar a melhor data. Cara, se você faz isso, você tem o hábito de procrastinar. E se você procrastina, você está adiando o seu sonho. Eu costumo sempre dizer que a gente tem um tempo determinado para viver, e a cada dia que a gente passa de vida é um dia a mais para a gente viver, porém é um dia a menos para a gente. É um dia a mais para a gente fazer o que a gente tem que fazer, porém é um dia a menos para a gente viver. Se você for prestar atenção, um dia perdido é um dia que você não vai ter mais, não vai voltar atrás. Esse dia não vai. Entendeu? Vou pedir para que vocês fiquem interagindo aí. Agradeço o Henrique, o pessoal que está comentando. Depois eu vou dar uma lida nos comentários e vou passar para vocês, para que eu entenda esse feedback, se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão entendendo o conteúdo. E é um conteúdo para empreendedor. Quem é empreendedor entende perfeitamente, gosta, fica aqui. Quem não é, não tem muito interesse, acaba passando como curioso e sai. E o que a gente percebe? Muitas pessoas têm o hábito de deixar para depois. Para muitas pessoas que às vezes estão aqui nessa live, pode ser, eu vou citar aqui pessoas que estão na live, que tem já um projeto em mente, já tem uma grande ideia, já tem um grande negócio, mas está deixando para depois. Tá esperando para o melhor momento, tá esperando a crise passar, tá esperando a pandemia passar. E isso não vai passar, gente. Não é que não vai passar. Não é a questão da pandemia. Não é a questão da crise ou a questão do cenário. A questão aqui é a sua atitude, é a sua postura. Você é uma pessoa que age mais diante da dificuldade ou você é aquela pessoa que trava, que fica parada? Você é uma pessoa que quando está diante de uma dificuldade, você cria novas ideias, procura soluções para resolver os problemas da sua dificuldade, ou você é uma pessoa que simplesmente espera Deus resolver as coisas? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Ah, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Meu, e isso eu já deixo aqui como lição para vocês. Na Bíblia fala que Deus já abençoou todas as coisas. Se você crê nisso, você entende que você já é um abençoado. Tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar. Por quê? Se Deus já abençoou, se Deus que Ele criou você para chegar aqui na Terra e realizar através dos mesmos dons, você tem os mesmos dons que Deus, de criar, pensar, realizar. Sabe? E se você tem isso daí, você só precisa tomar posse. É uma pena que a maioria das pessoas que a gente conhece hoje não toma posse das bênçãos que Deus proporciona pra gente. Sabe? Se você exercitar aí só o poder a lei da gratidão, você ser uma pessoa grata,
Você acordar já agradecendo por você estar respirando, por você ter uma família, por você ter um alimento, sabe? Um café da manhã, uma cama, um cobertor quentinho. Sabe, gente, quantas pessoas estão passando várias e várias necessidades hoje, vários problemas, e essas pessoas elas não desistem. Elas podem estar num momento difícil, porém, elas vão dar a volta por cima, elas não vão desistir. A maioria das pessoas passam dificuldade porque após a dificuldade vai vir a bênção. Eu costumo falar que diante da dificuldade a gente não pode parar. É no deserto que você não pode ficar parado. Quando você estiver no deserto, o que você tem que fazer? Você tem que caminhar. Vamos imaginar, no deserto, um calor do caramba, um sol rachando na cabeça, areia quente pra caramba, você ali parado ali queimando o pé. Você vai morrer no deserto se você ficar parado. Então é necessário atitude, é necessário ação. Mesmo que você dê um passo de cada vez, você vai estar um dia a mais perto do seu objetivo, um pouquinho mais perto do seu objetivo. E vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu comecei essa série de lives sem nenhuma pretensão. Deixa eu ver se o Lucas está aqui. O Lucas Rian, hoje ele é meu sócio nesse projeto e a gente começou a ter algumas ideias. Poxa, o conteúdo da live está legal, está sendo um conteúdo relevante, é um conteúdo que pode ajudar as pessoas, então vamos colocar esse conteúdo para fazer um produto. Ontem saiu o meu primeiro e-book, hoje já vai estar saindo a minha primeira página de captura. E o que eu quero falar para vocês? Que se eu não tivesse a ousadia de agir, se eu ficasse com medo, porque o mundo parou, sabe? Eu não consigo mais ter os mesmos resultados que eu tinha quando eu estava no contato físico assim com meus clientes. E estou procurando novas maneiras de gerar renda para que eu consiga chegar nos meus objetivos, realizar os meus sonhos. Então a atitude ela faz com que você tenha resultados e o resultado ele motiva, gente. O resultado ele motiva. Muitos de vocês, se estiver desmotivado, você pode falar: poxa, não está dando certo, tô desmotivado. Se você estiver desmotivado é porque você está parado. Se você agir, você tem resultado e o resultado motiva e uma coisa vira aquela bola de neve, sabe? Uma bola de neve. Eu vou começar a agir para eu ter resultado. Não é eu esperar ter resultado para eu começar a agir. Não vamos inverter a ordem. Não vamos esperar ter resultado para ter motivação. Às vezes a motivação ela não vem. Às vezes não vem. Eu não vou mentir para vocês. Eu não vejo a hora de acabar a série. Eu me comprometi em entregar 10 dias de live. Só que são 10 dias durante 10 dias, 7 horas da noite eu tenho que estar aqui com vocês, porque eu já assumi o compromisso de ter um público e tem dias que eu não estou motivado para fazer isso daqui. Tem dias que eu estou desanimado, tenho problemas, acontecem várias coisas, mas eu estou aqui. Por quê? Por causa da disciplina. Quando você vai mesmo sem estar motivado, você vai com uma disciplina. E a disciplina, eu acredito que é um divisor de águas na vida da pessoa de sucesso. Se você faz uma flexão por dia, todo dia, você vai crescer, você vai ter resultado. Agora, se você faz 100 flexões hoje, passa uma semana você não faz mais nada, aí daqui mais uma semana você faz, aí daqui a pouco você não faz, aí você faz uma venda hoje, amanhã não faz, depois de amanhã também não faz, aí no final de semana você vai lá e faz. Isso daí não gera constância, não traz disciplina, entende? Não traz disciplina. E a disciplina, no pouco a pouco, faz com que você consiga pequenos resultados, e de pequenos resultados você vai empilhando, vai girando grandes resultados. Ninguém é do dia para a noite e constrói um mega resultado do dia para a noite. É de pequenos resultados que surgem e nascem os grandes resultados. Certo? Então eu expliquei aqui um pouquinho já o que é procrastinação. Procrastinar é deixar para depois. Vence isso, nunca deixa para depois, sabe? Se você tiver uma ideia, coloca em prática agora, mesmo que vai dar errado. Não fique esperando a aprovação de outras pessoas. Não fique esperando com que o melhor cenário aconteça. Não fique esperando
tudo tá a seu favor para que você comece a fazer. Porque o cenário perfeito, o cenário ideal, ele não existe. Sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma dificuldade, mas você precisa já entrar em ação para que você faça sentido. Para que eu vou resolver esse problema? Vou resolver esse problema porque faz sentido, porque eu sei já onde eu vou chegar. Certo? O segundo passo que eu quero estar falando aqui hoje sobre atitude, ativando a ação, é falar para vocês sobre motivação. O que seria motivação? Motivação não é simplesmente sair gritando, uhul, vamos lá, você pode, isso e aquilo. Motivação é você entender que você tem um motivo. Um motivo para que você possa entrar em ação. Junta as palavras assim, escreve a palavra motivo, aí você escreve também a palavra ação, aí você junta as duas, você vai ter motivação. Motivo para ação. É um motivo para agir. Quem de vocês acorda cedo, vai trabalhar sem um motivo, sem um objetivo? Quem de vocês tem projetos que muitas das vezes você sofre na pele, você é criticado, você é humilhado? Quem de vocês não desiste do propósito, daquilo que você quer realizar sem um motivo? Então você precisa entender qual o seu motivo, porque senão você vai desistir fácil. E desistir é muito fácil. Sabe? Eu poderia pensar, poxa, eu quero ter pelo menos 30 pessoas na minha live. Aí eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 10. E aí eu vou pensar, pô, eu vou estar desanimado, desmotivado. Então eu vou parar de fazer. Mas eu sei qual é o meu motivo aqui. Mesmo que tenha 0 pessoas, eu vou estar entregando o conteúdo e eu vou estar falando como se eu estivesse falando para 1 milhão de pessoas. Porque o objetivo hoje é tirar desse conteúdo um produto, tirar desse conteúdo uma aula e vai ficar gravado. E a gente sabe que no digital você trabalha uma única vez e você pode receber para sempre. Então eu poderia sim ficar desmotivado, parar de fazer, porque eu não tenho uma grande audiência ainda. Mas eu entendo o que eu preciso para agir, o meu motivo para agir. Muitas das vezes não é aqui e agora, mas sim lá na frente. E por isso que quando eu sempre falo que o líder começa com a visão, com o final em mente, o líder começa com o fim em mente já. Já está na mente dele o final da situação, o final da história. Ele não desiste. Ele vai passar por trancos e barrancos, ele vai entrar em desespero, muitas das vezes ele vai travar, ele vai ficar alguns dias sem se mover, mas ele não vai deixar de acreditar naquele sonho, naquela visão. Por isso que, gente, faz todo sentido juntar o passo a passo. Não tem que tirar os olhos do sonho. Quando você tira os olhos do seu sonho, você começa a olhar para as suas dificuldades. E as dificuldades são várias e várias. É triste de ver que algumas pessoas acabam pegando uma dificuldade desse tamanho e enxergam como uma dificuldade desse tamanho. Pega uma pedrinha e enxerga como se fosse uma montanha. Porque para muitas pessoas, para ela, tudo é mais difícil. Tudo é mais complicado. É onde envolve a questão da autoimagem. Ela não acredita que ela é capaz. E todos vocês que estão aqui comigo, que estão me assistindo, vocês são capazes, você sabe disso. Quantos projetos que muitas das vezes saiu da sua cabeça e virou realidade. É uma ideia sua. Você tem o poder da criação. Entende? Eu, como empreendedor, eu sempre desenrolei muito. Eu era uma criança que desmontava meus brinquedos, montava. Eu lembro de minha mãe querendo mandar para assistência técnica videocassete, som, e eu indo lá de curioso, descobrindo o problema, resolvendo o problema. E aí a gente economiza dinheiro, economiza tempo, por uma questão de ousadia, de você agir sem medo de errar. Porque, pô, vamos pensar, já está quebrado. Já está quebrado. Se eu acertar, ótimo, mérito meu. Se eu errar, não vai ter problema. Pelo menos eu tentei, eu tive a ousadia de tentar fazer aquilo, de consertar. E isso eu recomendo que sirva para todos vocês, para todos nós. Que não seja algo para que a gente venha desenvolver depois de velho.
né? A gente sabe que depois de velho é muito mais difícil de você desaprender das coisas para aprender coisas novas. Então é mais fácil a gente se adaptar enquanto criança para pensar fora da caixinha. Poxa, eu nunca fui... Minha mãe não vai deixar mentir, tá, gente? Minha mãe tá na live aqui. Deixa eu ver se ela tá na live. Tá na live. Eu nunca fui um especialista de eletrônico. Nunca fui um especialista de energia, por exemplo, de arrumar som, de arrumar videocassete, e eu consegui arrumar pela curiosidade, a ousadia. Então eu acho isso daí bizarro. É bizarro, doideira. Eu boto todo o crédito para Deus, porque Deus é quem nos passa a visão, é Deus quem nos dá a coragem, Deus quem nos dá a ousadia, porque você precisa ter ousadia para não travar a ponto de não ser ridicularizado. Muitas das pessoas param de fazer o que tem que fazer, trava, porque elas têm medo de ser ridicularizadas. E eu vou dar um grande exemplo aqui para vocês, tá? Porque toda a minha base é bíblica, toda a minha base. Eu já li vários livros, tem vários livros aqui, mas tudo que eu li diante de outros livros, Napoleão Hill, Dale Carnegie, Paulo Vieira, Pablo Marçal, tudo que tiram desses livros, tá tudo na Bíblia já, gente. Tá tudo na Bíblia. Sabe, se você for ler lá a história de Noé, por exemplo, Deus ele passou uma visão para Noé. E Noé, ele prontamente, ele nem quis discutir com Deus. Teve alguns líderes que ainda assim questionou. Por exemplo, Abraão, ele não queria, não sei se foi Abraão ou Moisés, se não me engano Moisés não queria estar falando com o rei da época, porque ele falava que era gago e tal, tinha problema, mas Deus falou para ele, meu, te passei a missão para você, vai lá e fala, mesmo sendo gago. Então eu fico imaginando Moisés, quando ele pegou aquele cajado dele, que Deus falou para ele, joga o cajado, e aí o povo, o seu povo, o nosso povo vai acreditar que aqui tem um Deus. Aí eu fico pensando, será que Moisés ele não sentiu vergonha? Será que ele não sentiu medo? Tudo isso eu estou falando, será que ele não sentiu medo de ser ridicularizado, das pessoas de repente ele jogar lá o cajado e não acontecer nada? Tudo isso eu quero dizer para você que são sentimentos que em comum que eu vou sentir, você também vai sentir, Moisés também sentiu, sabe? Noé sentiu medo, dúvida, só que eles tiveram a ousadia de fazer, de entrar em ação, tiveram atitude. E a partir do momento que Noé fez a arca, ele não tinha a madeira, ele não tinha as ferramentas, ele só tinha o projeto. Deus só passou o projeto, ele anotou o projeto. Porém Noé ele pegou e foi atrás das ferramentas, e o mesmo Deus que te passa a visão é o mesmo Deus que te dá a provisão. E é uma lição que eu deixo para você. A sua visão vai ser sempre maior do que a sua condição. Às vezes as condições são precárias, mas a visão é gigantesca. E aí você pode analisar, poxa, é impossível de realizar isso. Mas não deixa de agir, porque a cada passo que você dá, o mesmo Deus que te deu a visão vai te dar a provisão. Não vai te faltar nada. Então imagina, Noé deve ter se sentido um louco. Pô, vou fazer um barco gigante para colocar pessoas, animais, e já faz não sei quanto tempo que não chove. E até então ele era considerado louco, até que choveu. E um dia choveu, Noé, ele foi o responsável por estar hoje. Aqui, ó, tá na Bíblia, e nós estamos aqui falando dele. Então, quantas lições a gente não pode tirar a partir da história de Noé? Quantas lições a gente não pode tirar a partir de Abraão, a partir de Moisés? Moisés, naquele momento em que ele jogou o cajado, que o cajado vira cobra, eu acho que até ele desacreditou dele mesmo, sabe? Mas ele acreditou em Deus, ele acreditou na visão. Ele não teve medo de ser ridicularizado, ele não procrastinou, ele agiu, ele não deixou para depois. Ele não esperou, eu vou esperar, tá só perto do meu povo para fazer. Sendo que na palavra fala que tinha... tanto que depois que ele fez isso, tinha várias outras pessoas, né, de várias outras crenças. E começou bruxos de fazer a mesma coisa que ele fez. E aí o povo novamente parou de crer. O povo que estava sendo liderado por Moisés deixou de crer, porque viu
um feiticeiro fazer a mesma coisa através do cajado. Jogou o cajado, seus próprios cajados, que virou cobra. Então eu fico imaginando se naquele momento ali decisivo, onde Deus falou para Moisés, mas Moisés, bate o cajado no chão que vai abrir o Mar Vermelho. Eu fico pensando se Moisés ficasse pensando, não, Deus, eu vou passar essa vergonha aqui não, cara. Você é louco, todo mundo vai rir de mim. Todo mundo aqui vai me ridicularizar, todo mundo vai me humilhar. Não vou fazer isso não. O que eu quero dizer com isso? Talvez você já teve várias visões que você poderia bater o seu cajado, abrir o seu Mar Vermelho, atravessar o mar e chegar onde você tanto deseja. Mas não, você ficou esperando, dependendo da opinião dos outros, aguardando a aprovação dos outros, preocupado com a opinião de outros, ficou esperando o melhor cenário e você não agiu, você não entrou em ação. E será que é o mesmo homem de antigamente para o de hoje? Ou será que é o mesmo Deus? Será que mudou? Deus é outro hoje? É o mesmo Deus, gente. Sabe? Tenha como um propósito de vida acreditar nas suas visões. Seja louco. Porque se você não crê que você é capaz, ninguém vai crer. Ninguém vai acreditar. Dificilmente alguém vai acreditar. Então o primeiro líder que você tem que saber que você é líder de si mesmo. A primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Se você tem dúvida de você, como que outras pessoas não vão ter? Se você não acredita em você, como que outras pessoas vão acreditar em você? E o líder, ele não pode ser fraco, velho. Sabe? Você pode ser fraco dentro do seu quarto, no seu banho, no seu banheiro. Você pode ser fraco no particular, mas não diante do seu povo, não diante da sua equipe. Senão você vai transmitir fraqueza para eles. E a partir do momento que você transmite fraqueza para a sua equipe, para os seus líderes, eles começam a sentir medo, o povo começa a entrar em dúvida, o povo começa a perder a fé, o povo começa a procrastinar, a deixar de agir, porque eles não querem mais. Para que eu vou agir em algo que eu não acredito? Por que eu vou agir se eu não vou chegar na terra prometida? Por que eu vou começar a andar? Vai acontecer o quê? Vai morrer no deserto. Como milhares e milhares de pessoas nessa história de Moisés morreram no deserto. Morreu porque olhou para trás, Deus falou, não olhe para trás. Olhou para trás, ficou olhando para o passado, fica preso no passado. E você tem que ter uma visão de futuro que te encanta, que te seduz. Se você não tem uma visão de futuro que te seduz, você vai ficar toda vez travado, procrastinando, sem fazer nada, porque você fica olhando para o passado. Poxa, eu errei lá atrás, não deu certo aquela vez, não vai dar certo de novo. Então, esquece o seu passado, sabe? O seu passado só serve para uma coisa, para você não repetir os erros que foram cometidos lá atrás. Todo mundo erra, ninguém está passivo de erro, porém a gente tem que entender que a gente deve viver de 100% do nosso tempo, que é a nossa moeda principal. Nossa moeda principal é o tempo. 100% do nosso tempo. 30% é 10% lá no passado, 70% no presente, agindo, tendo atitudes que vai te levar para o seu futuro. E você tem que estar 20% só lá no futuro. 70% no presente, 30% no passado, 20% no futuro. Se você alinhar isso, você vai deixar de ser uma pessoa ansiosa, você vai deixar de... Porque a pessoa ansiosa ela vive muito mais lá no futuro. Você vai deixar de ser uma pessoa depressiva. A pessoa depressiva é a pessoa que vive muito lá no passado. Sabe aquela pessoa que só vive lembrando do passado, que, poxa, esquece os projetos que já deu certo e o que deu errado. Já deu, já foi. Deus quer te mostrar o futuro. Só que você só vai chegar na terra prometida se você agir. Você só vai chegar na onde você quer chegar se você entrar em ação. Porque, como eu falei, no deserto você pode estar com um mega sol na cabeça, pisando numa areia quente, pouca água para hidratar, e você não pode ficar parado, velho. Você não pode ficar parado. A única coisa que você não pode fazer no deserto é ficar parado. E quando o seu deserto chegar, que de repente o seu deserto pode ser a sua dificuldade, de repente é uma dificuldade emocional, financeira, sentimental,
pode ser uma dificuldade de saúde. Nunca se entregue, nunca fique parado, sempre busca a solução, sempre fica pensando na solução. 20%, o que eu posso pensar em resolver esses problemas? 70% agindo, poxa, eu já tive essa ideia, já vou colocar em prática, vamos ver se vai dar certo. E 10% lá atrás, pô, já errei aquilo, eu já vacilei nisso, então não vou errar de novo. Então não vou dar brecha para que novamente eu venha cometer o mesmo erro, para que novamente eu fique me sentindo o culpado da situação, tá bom? Então, para quem está chegando aí agora, eu vou dar uma pequena resumida aqui. Ó. Já falei, hoje o nosso tema é ativando a ação, é atitude. Ativando a atitude, entrar em ação. Como eu expliquei, todo sonho sai do projeto que vem para o papel, todo sonho que vem para o papel vira um projeto. E quando sai do projeto, vira realidade. Só vira realidade se você entrar em ação. Não vai acontecer se você ficar de braço cruzado aqui. Ó. Ah, agora eu tive um sonho. Vou chamar o Aladim, vou esfregar a lâmpada mágica e vai acontecer. Isso eu nunca vi acontecer na vida real. Então eu expliquei aqui sobre procrastinação. Muitas das vezes o que é procrastinar? Procrastinação é o hábito de deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje. Aquilo que você pode fazer agora, deixar para depois. De repente você pode lavar uma louça agora e aí você deixa para depois. Aí daqui a pouco começa a novela, aí você fala, vou lavar a louça só depois. Daqui a pouco você está 2 dias com a louça lá e não lavou ainda, porque você está com o hábito de deixar para depois, procrastinou e aí está uma louça gigante. Então evita de procrastinar. Tudo que você puder fazer agora, faça. Tá bom? Não espere as melhores condições para fazer. Faça nas condições que você tem hoje. Expliquei sobre motivação. O que é motivação? Motivação é você ter um motivo para entrar em ação. Motivo, palavra ação, motivo para ação, motivo para agir. Você precisa ter um motivo. Ninguém sai de casa todos os dias para trabalhar sem um motivo. Ou é pagar conta, ou é planejando uma viagem, férias, ou é de repente poder oferecer o melhor para a família. Você tem um grande motivo. Ninguém passa humilhação, dificuldade, sofre pressão sem motivo. Ninguém faz nada, ninguém age sem nenhum motivo. E você precisa entender qual o motivo e o objetivo por qual você está agindo, certo? E aí quando você deixa de procrastinar, quando você está motivado e entra em ação, você começa a ter resultados. Esse é o terceiro passo que eu quero estar falando aqui, para que a gente consiga ativar a ação. Quando a gente começa a ter resultados, a gente começa a agir ainda mais. O resultado ele motiva. Já falei aqui para vocês isso, né? O resultado ele motiva a gente. Então todo resultado ele é motivador. Todo resultado. Eu gosto de uma palavra que fala assim, tá muito a ver com ansiedade e com depressão, né? E também com o presente. Que fala assim, não recordo agora qual a palavra, mas diz mais ou menos assim, que a esperança antecipada gera angústia para o coração. A esperança antecipada seria aquela vontade de realizar logo, sabe? A esperança de as coisas acontecer logo, isso gera angústia para o coração, traz ansiedade, provoca ansiedade. Porém, o desejo realizado, acho que travou aqui. Vou repetir, gente. Ó. A esperança antecipada produz dor no coração. Porém, o desejo realizado é como árvore da vida. E o que eu entendi dessa palavra? Que o desejo antecipado, quando você começa a antecipar seus desejos, quando você começa a querer aquilo que está para vir lá no futuro, você começa a querer para hoje e não vem, você começa a se tornar uma pessoa ansiosa. Poxa, as coisas não acontecem. Isso começa a provocar amargura no coração, começa a machucar, começa a trazer dor para o coração. Porém, quando esse dia chega, que você realiza, é como se fosse árvore da vida. E a árvore da vida é como se você renascesse, sabe? Como se você tivesse novamente começando do zero. Então vou dar um exemplo. Poxa, eu estou trabalhando, estou tentando fazer minha primeira venda, eu não consigo. Você fica ansioso, você está sofrendo, isso é normal. Quando você consegue fazer a primeira venda, você começa a motivar. Pô, agora eu consegui.
Yes, vamos comemorar e amanhã eu vou conseguir de novo. E isso é como se fosse a árvore da vida. Por quê? Porque você começa a estar motivado, você começa a ter os seus primeiros resultados e aí você começa a acreditar que você pode de pequenos resultados atingir grandes resultados. Isso a gente tem que ter ciência, tá? Que nenhum grande negócio começou grande, nenhum grande líder começou já de cima para baixo, tipo, já começou grande. Não, todo negócio começou pequeno, todo negócio começou de baixo para depois crescer. Se eu não me engano, o primeiro ano da Coca-Cola eles venderam, sei lá, 10 unidades. Hoje a Coca-Cola é o que é. Entendeu? Então, tem vários e vários biografia de sucesso que ensina isso pra gente. Por isso que eu amo ler biografia de sucesso. Porque se você for olhar somente para o sucesso da pessoa e desejando o seu sucesso, você não vai chegar lá, meu. Você não vai ter sucesso sem antes descobrir quais são as dificuldades. Por isso que a gente fala muito em dificuldade aqui nas nossas lives, para preparar o caminho para o empreendedor. Porque eu tenho certeza que se eu gerenciar a sua expectativa, gerenciar a sua emoção, e eu passar para você, olha, você vai sofrer, eu tenho certeza que quando você estiver sofrendo, você vai sofrer feliz. Porque você sabe, poxa, o Vitor já me falou que eu ia passar por isso. Então é normal. Se o Vitor passou, eu também tenho que passar. E se eu tenho que passar é porque eu vou chegar onde o Vitor chegou. E é por isso que todos os discípulos de Cristo foram mortos, alguns enforcados, outro crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Todos os discípulos de Cristo foram mortos sem negar a fé. Morreu em alegria. Como Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Eles já tinham certeza do que eles iam passar. Jesus já tinha alertado. E quando eles se deparou diante daquele último momento de dificuldade, o momento da morte, eles já sabiam que eles teriam garantido a vida eterna. Porque eles fizeram o trabalho que tinha que ser feito. Então, se você fizer o trabalho que tem que ser feito, você vai ter o resultado que você deseja. Porque, como eu falei, ó, o final está aqui em mente. Nós aqui, como seres humanos, acredito que a maioria, sem trazer para o lado religioso, tá, gente? Estou trazendo fatos bíblicos. Fatos, não é história só, mito. Nós temos a dúvida do que vai ser, até quando a gente vai viver nessa vida. Porém, não temos dúvida para onde a gente vai a partir dessa vida. É a vida eterna, é o reino, é a terra prometida. Mas se a gente ficar desanimadão, não começar a ver as coisas acontecerem, vai travar, você vai desistir da sua fé por causa disso? Se você começar a sofrer, Jesus não já avisou que você vai sofrer, o seu líder não já avisou que você vai sofrer, seu líder não já falou que vai ter dia que você vai vender e tem dias que você não vai vender, que vão ter dias mais difíceis do que outros. Você tem que estar preparado para a dificuldade. Porque quando ela chegar, vai ser só um detalhe que você vai tirar de letra. E eu costumo dizer que a dificuldade ela serve para separar os fracassados das pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso superam as dificuldades. As pessoas fracassadas param no meio do caminho diante das dificuldades. Começa só a olhar para a dificuldade. É como eu mostro assim, ó. Vamos imaginar, aqui é você, aqui é o seu sonho, aqui tem duas dificuldades. Você vai, derrubou a primeira dificuldade, derrubou a segunda dificuldade, o seu sonho está aqui. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, o sonho está aqui, ela começa a olhar para a dificuldade e desiste. Passou uma dificuldade, já veio mais uma, desiste. E eu conheço muitas e muitas pessoas que desistiram do projeto só porque elas sabiam que era difícil. Era difícil. Pô, é engraçado como as pessoas querem só ter o prêmio, né, meu? Elas não querem pagar o preço. Não existe prêmio sem pagar o preço. Não existe. Algumas pessoas querem ter o salário de um juiz, né? Um juiz ganha aí 30 mil reais por mês, um médico ganha 50 mil por mês. Tá bom, você quer? Beleza. Você vai estudar 5 anos
Você vai estudar de 5 anos de direito, depois você vai fazer mais o concurso para passar, depois você vai ter que trabalhar bastante ainda para aí sim você receber o, o salário de um juiz, receber os 30 mil. Aí a pessoa faz o que ela fala, não quero, não quero. Deixa eu aproveitar aí e dar um boa noite aí pro Diogo, dos moleques da praça, bem-vindo, meu querido. Novamente aí dando um salve, senão vou ser cobrado, né, depois. E dizer pra vocês que vocês estão fazendo um trabalho incrível aí, é digno de tirar o chapéu. Eu vi uns vídeos aí da ação social que foi feito agora pra Páscoa. Foi muito legal, parabéns, é isso aí. A gente sabe que todo negócio empreendedor primeiro tem que ter um lado social. A maioria dos grandes negócios eles começaram com um negócio social sem fins lucrativos. E aí a partir dali começaram a ter resultados, enxergaram oportunidades de negócio e aí sim passaram a ter grandes resultados. Então contem comigo, não só aí os moleques da praça, não só o Diogo, mas Paulinho, deixa eu ver quem está aqui, Lisandra, Henrique, Aparecida, Franciele, enfim, todo mundo que assiste as minhas lives, que está presente, pode contar comigo, inclusive quem eu não conheço, pode contar comigo, tá bom? Bom, estamos aí chegando em 46 minutos de live. Quem quiser já enviando perguntas, eu vou estar respondendo nos 5 minutos finais, nos 10 a 5 minutos finais, porém ainda tem 2 passos para eu estar falando aqui. Perdão, né? Eu acabei de falar sobre resultado, foi o 4º passo. Só recapitular. Para você entrar em ação, você precisa entender o que você deixa para depois. Você precisa entender o que te faz procrastinar. Precisa entender o que é procrastinação e o que te faz procrastinar. Você precisa entender o que te motiva, que faz te entrar em ação. Qual que é o motivo que você tem para agir. Terceiro, você tem que entender que a partir da sua motivação, a partir dos seus pequenas ações, você vai ter o seu primeiro resultado. E como eu falei, o resultado motiva. Quando você tem os pequenos resultados, você começa a fazer, aí você cria um hábito. O hábito ele é muito importante, por quê? Porque no começo, quando você faz, é difícil. É difícil você, de repente, fazer 10 flexões quando você não está acostumado. É difícil você fazer 100 flexões, vou dar um exemplo assim que é mais, um pouquinho mais além, mais difícil de imaginar. Você não está acostumado e você já começar a fazer. Porém, quando você começa a criar o hábito, você consegue fazer tranquilamente. E o hábito, ele serve para que você gaste menos energia. Tem certas coisas que você vai gastar mais energia para fazer. De repente, vou dar um exemplo aqui das flexões de braço. Poxa, eu sofro tanto para fazer isso, e é energia mental, tá, gente? Daqui a pouco você está fazendo de uma forma automática. Você já acorda, já faz assim, já acabou. Igual dirigir. Para quem começa a dirigir, é difícil. Você tem que ficar pensando na embreagem. Daqui a pouco você tem dificuldade de olhar no retrovisor do meio. É difícil, porque o cérebro está gastando muita energia. Porém, quando você começa a se adaptar, praticar, o cérebro cria um hábito e aí você começa a gastar menos energia. Então daqui a pouco você já liga o carro, já pisa na embreagem, já coloca a primeira, já sai, já olha pro retrovisor, já bota o cinto, vai embora. Tipo, você já faz em forma automática. Então você precisa pegar tudo aquilo que hoje é difícil para você, que você tem que ter sucesso, porque assim, nem tudo que você vai fazer é gostoso. Nem tudo que você vai fazer para ter sucesso é o que você vai gostar de fazer. Você vai precisar fazer muita coisa que você não gosta. Muita coisa. Acredito que a maioria das coisas você não gosta de fazer. Porque a única coisa que você gosta é o sucesso. Não o caminho, né? Não a jornada. Porém, lá na frente você vai entender que o melhor de tudo foi a jornada e não o ponto final. Porque foi na jornada que você aprendeu tudo que você tem hoje, que você vai poder ensinar para outras pessoas. Já no caminho final, só vão ter pessoas olhando a sua vitória e aí sim querendo pegar carona no seu sucesso.
automaticamente a gente sabe que quando a gente cria um hábito, a gente faz coisas que não era bom de fazer, a gente faz de forma mais simples e aí acaba não ficando tão ruim mais. Tem pessoas que têm dificuldade em vender. Eu amo vender, mas a minha primeira venda foi difícil. Eu estava suando frio, eu estava gaguejando, eu estava muito preocupado se eu ia errar ou não. E isso daí fez com que quanto mais eu praticasse, mais à vontade eu ficaria, porque foi desenvolvido um hábito. Então hoje posso sentar com qualquer pessoa, trocar uma ideia, um bate-papo antes de falar sobre venda, antes de oferecer um produto, um negócio, fazer reuniões e por aí vai. Certo? Então esse seria aí o quarto passo, hábito. Tá? Vou organizar aqui. Procrastinação, motivação, hábitos, resultado, porque quando você começa a fazer de forma constante, que vira um hábito, você começa a ter resultados e aí a partir dos resultados você começa a entender, olhar para trás e aprender com as suas dificuldades que você teve e superação. E aqui é algo que eu gosto muito, que eu já falei muito aqui até nessa live sobre dificuldade e superação. Você tem que entender disso, velho. Você tem que se superar a cada dia. Você tem que entender que as dificuldades vão chegar para todo mundo. Não é para você. Não é só para você. Por isso que quando você vê uma pessoa de sucesso que tem o que você não tem ainda, uma pessoa que conquistou o que você ainda não conquistou, meu, você tem que abençoar muito essa pessoa. Você tem que bater muita palma para essa pessoa. Porque você pode achar que seja sorte dela, mas não foi sorte. Essa pessoa superou dificuldades, essa pessoa teve medo, essa pessoa teve vontade de desistir, mas ela continuou, ela não desistiu. Então quando você for olhar uma pessoa de sucesso, não olha para o sucesso dela, procura olhar as dificuldades que ela passou, procura conhecer quais foram as dificuldades que ela passou para chegar até o sucesso que ela chegou. Tenho certeza que se você descobrir o caminho das dificuldades, você vai superar qualquer coisa e você vai ter sucesso também. Não queira ter sucesso descobrindo o que você fez para ter sucesso. O que eu fiz para ter sucesso, você vai falar, eu trabalhei muito e tal. Tá bom, mas e o que você fez para não fracassar? O que você fez para não desistir no meio do caminho? O que você fez para vencer os seus medos? Sabe que muitas das vezes não é nem as respostas que faz com que a gente transforma a nossa vida, mas sim as perguntas que a gente faz. Porque muitas das vezes você pode pensar, eu tenho que trabalhar muito para ter uma boa vida. Mas e se você perguntar, o que eu preciso fazer para ter uma boa vida? Talvez você vai receber respostas no seu inconsciente que não seja a única como trabalhar muito. Porque se trabalhar muito fosse sinal de ter uma boa vida, praticamente 90% dos brasileiros iam estar com uma boa vida. 90% dos brasileiros trabalham 40 horas por semana, são 8 horas por dia. Um dia de 24 horas, você tem que, vamos pensar, dormir 8 horas, trabalhar 8 horas já dá 16. Aí você pega 1 hora para ir trabalhar, mais 1 hora para voltar, você já pega aí, você já tem 18 horas. Quando que você vai curtir sua família? Quando que você vai curtir seu lazer? Será que você vai ficar esperando o final de semana para você viver a vida? Será que você vai trabalhar tanto durante 5 dias, esperando ansiosamente 2 dias? Então vai lá na minha live que eu falo sobre crenças e começa a visitar suas crenças, começa a transformar suas crenças. Porque você precisa desaprender o que você aprendeu para aprender coisas novas. Porque não é a realidade isso que você foi ensinado, de você simplesmente trabalhar de segunda a sexta e esperar o final de semana para curtir a vida. Se você for inteligente, você vai curtir a vida de segunda a sexta e trabalhar no final de semana. Conheço muitas pessoas que fazem isso e têm sucesso, têm resultado e vivem bem. Porque não é o sinônimo de você se esforçar muito que vai fazer com que você tenha resultado. O que faz você ter resultado é se esforçar de maneira
certa, de maneira inteligente, não de maneira agressiva, duro, trabalho duro. É uma diferença grande do trabalho duro para o trabalho inteligente. E eu não estou aqui falando que uma pessoa de sucesso não trabalha não, tá? Trabalha e muito. Muitas das vezes a pessoa trabalha durante 5 anos para depois viver pro resto da vida com liberdade. Enquanto você que não tem nada hoje, que quer só ficar sonhando, você acaba não querendo abrir mão do seu final de semana, não querendo abrir mão de 5 anos que você possa construir para mudar a sua realidade. Porque você vai ficar olhando que para você perder um churrasco é difícil. Ah, é difícil eu não ir para balada. É difícil eu não estar nas festas com meus amigos. Pô, você está colocando energia nas coisas erradas, como o Henrique acabou de comentar aqui. Você precisa colocar energia nas coisas certas. Você precisa entender sobre produtividade. Se você for uma pessoa produtiva, você vai trabalhar mais, você vai produzir mais em 2 horas do que muitas pessoas produzem em 40 horas. Você vai produzir mais em, 24 horas do que muitos não produzem em 40 horas na semana. Porque muitos estão preocupados simplesmente em estar ocupados e não produzindo. Ah, eu estou ocupado, eu não tenho tempo de fazer isso. Ah, eu estou trabalhando agora, mas na verdade ela está lá no celular esperando das 7 horas da noite para poder ir embora. Certo? Para poder o quê? No final do mês receber um salário. Essas pessoas elas não têm compromisso com nada, nem com a própria vida, nem com o próprio futuro, nem com a própria família. E se você é uma pessoa dessa, eu desafio você hoje a mudar essa sua mentalidade, abrir mão de algumas coisas para que você consiga surfar uma vida que você nasceu para viver. Você nasceu para reinar nessa terra, viver do melhor, conhecer todos os países do mundo, conhecer todas as culturas do mundo, comer as melhores comidas do mundo, as melhores bebidas do mundo. Então entenda exatamente isso. Será que você vai ficar produzindo daqui até lá, nos próximos 5 anos, ou você vai estar ocupado? Certo? Então, pessoal, estou chegando aqui no final da live. Já quero agradecer aí quem ficou aqui comigo até o final, aos que passaram na live, quero agradecer aos que compartilharam, aos que comentaram. Obrigado aí, Henrique. Vou tá convidando você, cara, pra gente fazer uma live aí. Ontem eu te conheci na live do Paulo, né? E aí ele disse que vai estar fazendo a live junto com você. Então eu vou estar selecionando alguns empreendedores. Eu já conversei com algumas pessoas que vai estar ganhando espaço aqui para estar explicando um pouquinho do nicho deles. Pelo jeito você é copywriter, né? É uma profissão nova que a maioria das pessoas não conhecem. Então tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui nas nossas lives. Amanhã, último dia da jornada do empreendedor. Amanhã é um tema que eu amo, que é um tema que nos traz tempo e liberdade, e aí sim aumenta a nossa produção. Você vai ter mais tempo, liberdade e ainda assim vai aumentar a sua produção a partir da live de amanhã, que é liderança. A gente vai falar um pouquinho sobre duplicação, sobre a diferença entre dar ordens e persuadir. A gente vai explicar um pouquinho da diferença de chefe e líder. E aí estamos juntos, conectados. Aguardo vocês para o último dia da jornada do empreendedor. Como eu falo, não adianta eu querer fazer você ter uma equipe se você ainda não tem nenhum negócio para essa equipe. Não adiantava eu falar sobre vendas se você ainda tem um problema de autoimagem. Então eu segui o passo a passo e eu decidi finalizar com esse tema de liderança, falando um pouquinho sobre gestão, sobre alinhar propósitos, sobre você escolher as pessoas corretas para trabalhar junto com você. Porque para mim um líder, ele é como se fosse um chefe de cozinha. Ele sabe pegar os ingredientes, os melhores ingredientes de cada pessoa e misturar para fazer um bolo. Misturar para fazer uma comida. É igual um maestro. Pega um cara que é bom na voz, pega um cara que é bom na guitarra, o outro é bom na bateria e aí faz uma música. Então eu posso pegar aqui um exemplo, o Henrique que é bom em copy, a Lisandra que é bom em planejamento, minha mãe que é bom de vendas e um pouquinho de cada, formar um time forte e por aí vai a gente poder entender que o líder, ele muitas vezes ele não é o melhor em tudo, mas ele é bom
em desenvolver a habilidade de outras pessoas e usar a seu favor. Usar a habilidade dos outros a seu favor para alavancar. E amanhã a gente vai estar falando sobre tudo isso. Tá bom, galera? Espero que tenha sido uma live bacana para vocês, que tenha agregado valor, que tenha realmente ensinado algo. Quero me colocar à disposição para que vocês possam me chamar aí no direct, conversar comigo. O que você precisar, eu vou te ajudar. Contem comigo, tá bom? E amanhã a gente vai estar aqui de novo às 7 da noite falando sobre liderança. Vou finalizar desejando uma ótima noite para vocês, que Deus continue abençoando você, a sua família, e que você não deixa de ser uma pessoa de atitude, sempre em ação, sempre em ação. É assim que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Valeu? Tamo junto, obrigado, até amanhã e um ótimo restinho de final de noite aí para vocês. Valeu, galera, um abraço.